Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Priscila Góes e hoje eu vou falar sobre como eu consegui passar nas seleções de mestrado aqui no Brasil e na cidade de Aveiro, em Portugal, depois da vinheta. Bem, inicialmente eu vou falar sobre o mestrado que eu fiz a seleção na cidade de Aveiro, em Portugal, porque foi a primeira seleção que eu passei em 2018. Bom, neste ano, né, de 2018, eu estive em Portugal para poder fazer as fotos do lançamento do meu primeiro livro, Caderninho e Outros Contos, e eu simplesmente fiquei encantada pelo país, né, sobretudo pela região norte. E aí, quando eu retornei ao Brasil, eu comecei a fazer as pesquisas sobre as universidades portuguesas e então encontrei a Universidade de Aveiro, a UA, que, segundo dados referentes às universidades portuguesas, fica no ranking, né, em segundo lugar como a melhor universidade do país e em primeiro lugar é a Universidade do Porto. Então, começou a saga. Como é que eu posso, né, fazer a seleção enquanto brasileira? Bem, para início de conversa, a primeira coisa que o candidato, né, como eles chamam, né, candidatura, candidato, é fazer o apostilamento de seus documentos. Mas o que é o apostilamento? Eu vou colocar aqui um exemplo, né, apostila de AIA, que é feito em cartório. E também tem um valorzinho aí que deve ser pago, né? Uma taxa que varia de estado para estado. Na época, em 2018, eu paguei cerca de R$ 70 por documento para que seja assim colado, né, atrás do documento a apostila de AIA. E os documentos em Portugal, eles só são aceitos como verídicos, digamos assim, com essa apostila de AIA. E aí, ok, fiz todo o apostilamento do meu certificado de conclusão de curso, né, que eu formei em letras. Fiz o apostilamento dos meus documentos de história, o próprio passaporte, que quando você faz a inscrição na candidatura, você não utiliza o seu RG CPF, né? Na verdade, é o passaporte. Depois de fazer todo esse processo, eu comecei a inscrição no site, que inclusive é muito simples. Eu vou deixar aqui para vocês abaixo o site da Universidade de Aveiro e eu escolhi então o mestrado em estudos editoriais. Olha, um adendo que eu gostaria de fazer aqui é sobre o reconhecimento do diploma. Quando você finaliza o seu curso de pós-graduação no exterior, independentemente de país, pode ser qualquer país, você precisa, ao retornar ao Brasil, fazer o reconhecimento do diploma. Segundo a LDB, é fundamental que esse diploma seja reconhecido para então ser válido no país, né, em terras brasileiras. E aí, o interessante sobre isso é que você pesquise um curso, seja de mestrado ou doutorado, que exista aqui no Brasil para que não haja dificuldade no momento do reconhecimento do diploma. E aí, eu fiz isso, né? Eu procurei aqui no Brasil, onde eu poderia fazer o reconhecimento desse diploma ao retornar e tudo mais. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa faz todo o investimento no mestrado fora e aí quer trabalhar em alguma universidade ou para concurso, etc., aqui no Brasil e não consegue por conta desse reconhecimento. Às vezes não encontra uma universidade, uma faculdade compatível com aquele curso que a pessoa fez no exterior e não tem como reconhecer dessa forma. Feito isso, começa então a parte da inscrição, que é no site, como eu falei. E lá no site você tem que colocar, né, todas as suas informações. É fundamental que você também faça um currículo no modelo europeu, que eu também vou deixar o site aqui abaixo, que chama Europass. E aí, neste currículo, você coloca todos os seus dados, toda a sua vida, né, acadêmica e profissional, e baixa em PDF para posteriormente depositar no site da universidade. Eu fiz isso e além do currículo, dos documentos apostilados, eu também
fiz um portfólio, fotos, fiz um portfólio bem bacana para eles conhecerem a minha trajetória enquanto acadêmica e também enquanto profissional. E salvei também em PDF, porque todos os documentos, ao serem depositados nos sites, e eu percebi isso que tanto na Universidade de Aveiro quanto na Universidade do Porto, de Lisboa, também requerem que os documentos estejam em PDF, porque o documento fica mais leve, né? E aí eu salvei todos em PDF e organizei tudo numa pasta. No momento da inscrição, eu fiz com toda a delicadeza, com toda a atenção, para que não faltasse, não entrasse em choque nenhuma informação. Por exemplo, você formou em fevereiro de 2017 e lá no site, quando colocar a informação da data da formatura, você colocar que foi 2018. Então, assim, não pode existir um paradoxo ali, né? Tem que estar, de fato, tudo direitinho, em concordância com os seus documentos. E depois de colocar inicialmente as informações pessoais, parte-se então para as informações acadêmicas e, por fim, o depósito dos documentos, né, em PDF também no site. Você pode finalizar no momento a sua inscrição ou deixar para finalizar depois, antes de fechar a data, né, que eles estipulam para a inscrição. E aí, quando finaliza, você é direcionado a uma página na qual você escolhe a forma de pagamento. Na Universidade de Aveiro, na maioria dos cursos que eu pesquisei, a taxa, né, de inscrição foi em torno de 20 euros. Já na Universidade do Porto foi em torno de 55 euros. Você pode pagar tanto no cartão de crédito quanto transferência bancária, né? Eu escolhi a opção de cartão de crédito e na sua fatura também virá o IOF, né? Que é o imposto relacionado à compra no exterior. Depois de fazer o pagamento, você recebe um e-mail confirmando a sua inscrição e aí é só aguardar mesmo a data que eles fazem o lançamento no próprio site das pessoas que foram selecionadas, que passaram então na candidatura. Posterior a isso, se você quiser de fato estudar, eles vão te enviar uma carta de aceite, tudo direitinho, então, para você dar entrada no visto de estudante, que é um outro assunto também, e fazer o pagamento das propinas, né? A primeira parcela, que equivale então à matrícula. As propinas, que são as mensalidades aqui no Brasil, é um valor anual que você tem a possibilidade de parcelar de acordo com a universidade, né? Por exemplo, na Universidade de Aveiro, eles parcelam em alguns cursos até 6 vezes, já a Universidade do Porto parcela em 10 vezes. E aí, depende do curso também, o valor gira em torno de 2.000 euros o ano. Então, é muito barato relacionado às universidades aqui no Brasil. Por vezes, uma mensalidade de mestrado e doutorado, uma mensalidade gira em torno de 2.500 reais. Você tem essa possibilidade de parcelar e pagar as propinas por mês, né? Fica a critério. E o interessante é que você fique atento. Se porventura você não quiser se matricular, você pode fazer novamente a seleção em outro curso, não tem importância. Mas se você fizer a matrícula, vale ressaltar que se você porventura desistir, você informe a universidade para que não fique cobrando as propinas mensalmente. Depois, quando você perceber, ter que pagar todo aquele valor sem ter estudado, enfim. Vale ficar atento em relação a isso, porque eles são muito criteriosos nesse sentido. De surpresa, eu fui selecionada, né? Fiquei em 4º lugar nesse mestrado, estudos editoriais. Não é como no Brasil, que fica lá, 1º lugar, 2º lugar, 3º lugar. O 1º lugar podem ter mais de uma pessoa, porque está relacionado à nota, né? Lá a nota é até 20. Aí você e outra pessoa pode tirar 19. As 2 pessoas ficam como se estivessem no 1º lugar, né? Eu achei engraçado isso. E aí tinha umas 5 pessoas com a mesma nota que a minha, ou seja, que estaria em 4º lugar em se tratando de nota. Que eu fiquei em torno de 16, alguma coisa, e tinha mais umas 4 pessoas ou 5 com essa mesma nota, igualzinha. Por que eu não decidi, então, cursar? Eles têm um processo de bolsa por mérito. Dependendo da sua nota, você consegue uma bolsa.
E aí, por eu ficar em quarto lugar e não em segundo ou primeiro, eu não consegui a bolsa. Então, até o segundo lugar, em alguns cursos, você consegue uma bolsa de mérito. Então, eu me esforcei para passar no primeiro e segundo, mas infelizmente fiquei no quarto lugar. Acontece mais de uma pessoa ganhar uma bolsa. E quem ficou em terceiro e quarto nos outros lugares não conseguiram, então, a bolsa por mérito. Mas aí não tem problema. No outro ano, em outra candidatura, você pode tentar até conseguir a bolsa, né? Paciência. E assim, outra questão que eu achei interessante é isso, que o estudante brasileiro tem alguns benefícios em se tratando de algumas universidades. E aí vocês podem pesquisar também, no geral, na parte de alunos internacionais, ou também enviar um e-mail para a Secretaria-Geral da universidade solicitando informações, porque eles respondem e-mail muito rápido. É impressionante como eles respondem e-mail, assim, com a maior atenção. É isso, porque aqui no Brasil, infelizmente, algumas universidades falham muito nisso, né? Você envia e-mail e fica o ano todo esperando e ninguém responde aquele e-mail. Como eu não consegui a bolsa, eu entrei em contato com eles, avisando que eu não faria o mestrado, porque eu esperava passar em primeiro ou em segundo lugar para então conseguir a bolsa por mérito e que em outro momento eu iria fazer a seleção novamente até conseguir, portanto, a bolsa. Eles têm mais de uma seleção no ano. Geralmente aqui no Brasil tem uma seleção para aluno especial e outra seleção para aluno regular, uma vez por cada semestre, ou às vezes tem universidade que faz apenas uma vez por ano, né? Algumas universidades lá têm até a terceira fase, algumas até a segunda, dependendo do curso também. Cada faculdade atua de uma determinada forma e é importante você olhar no site direitinho. E aí, quando sobram vagas da primeira seleção, eles abrem na segunda aquela quantidade de vagas, enfim. Aí, se você tentar na primeira e não passar, você pode tentar na segunda e na terceira, enfim. O ruim de passar nas segundas e terceiras fases é que você tem um curto período para solicitar o visto, né? Quando passa na primeira, geralmente em fevereiro, março até maio, saindo o resultado em maio, digamos assim, você tem até setembro, que é quando inicia o ano letivo na Europa, você tem aquele período para poder solicitar o visto, receber seu passaporte e não perder aulas, né? Quando faz da segunda seleção em diante, corre esse risco do visto demorar de chegar e o aluno ficar impossibilitado de viajar. Inclusive, eu nem indico comprar a passagem antes que esse visto chegue, antes que esse passaporte chegue, para que não tenha né, que mudar a data de passagem, enfim. E aí é isso, em relação à seleção na Europa, o que eu achei, fazendo essa comparação das duas, né, que eu passei lá em Portugal e aqui no Brasil, é que a de Portugal eu achei muito mais simples. Se você tem a oportunidade de enviar portfólio, carta de recomendação, seu currículo de forma elaborada, quando tem entrevista, né, você pode falar sobre os seus interesses. Na que eu fiz não teve entrevista, né, na Universidade de Aveiro, apenas foi, de fato, a documentação que eu elaborei e enviei na candidatura. Então, eu achei mais simples o processo, não precisa de anteprojeto no mestrado. Entretanto, a quantidade de vagas é curta, é menor. Já começando a falar sobre a seleção de mestrado aqui no Brasil, é muito mais complexa, porque você tem que fazer um projeto ou anteprojeto, quando é o caso de mestrado, da forma que a universidade solicita. Vou explicar passo a passo como foi que eu fiz. Esse vídeo vai ficar muito longo, então eu vou fazer a segunda parte, né? Como foi o meu processo seletivo numa universidade brasileira para mestrado. Então, nos vemos no próximo vídeo.